Bom, uma boa noite, queridos amigos. Boa noite aos queridos irmãos. Estamos aqui reunidos uma vez mais e hoje uma noite de muita alegria, de muita importância para nós, que estamos recebendo aqui a visita do Dr. Raul de Melo Franco Júnior, que vai nos falar sobre o casamento, alegrias e alegrias e o quê, Raul? E provações. Alegrias e provações. Então, antes de passar a palavra a ele, eu vou fazer a prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por estarmos uma vez mais aqui reunidos sob seu santo nome para estudarmos o seu Evangelho e para recebermos as orientações que necessitamos para a nossa vida diária. Hoje contamos com a presença do nosso querido Raul, que vai falar sobre o casamento. Que ele seja muito inspirado, que ele seja intuído, para que ele possa falar exatamente aquilo que precisamos ouvir e que suas orientações fiquem gravadas em nosso coração, para que possamos vivenciá-las em nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado que estamos recebendo na noite de hoje. Bom, então, agora, Raul, eu não estou fazendo sua apresentação porque você já é conhecido, né? Advogado, promotor de justiça, orador famoso. Então, não preciso apresentar. Você é sobejamente conhecido de todos nós. Então, fique à vontade, que Deus o inspire para que você possa fazer o melhor. Um bom trabalho para você. Bom trabalho. Muito obrigado, Evaldo. Todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham nessa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para refletir mais uma vez sobre algum aspecto da nossa vida à luz da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, capaz de iluminar, de discernir, de nos trazer esclarecimentos sobre qualquer tema que envolve a nossa atuação pessoal, familiar, profissional, etc. Hoje nós vamos usar aqui alguns momentos para refletirmos um pouco sobre as questões familiares, mais especificamente sobre o casamento. Eu começo dizendo para vocês que fico muito contente em retornar aqui à Casa Espírita e Escola Eurípides Barçanufo, com quem eu sempre tive laços muito próximos, acompanhei toda a trajetória, todo o crescimento dessa instituição, e acredito que estava aí há algum tempo um pouco longe das atividades da casa. Fico feliz aqui em poder retornar e retomar a minha modesta colaboração com os estudos que a doutrina espírita nos coloca. Vamos falar um pouquinho hoje, então, do casamento sob essas duas óticas, de alegrias e, ao mesmo tempo, de provações. A doutrina espírita nos mostra lá no Livro dos Espíritos, um livro todo de perguntas e respostas, que o casamento representa um progresso na marcha da humanidade. A pergunta que foi colocada por Kardec aos espíritos era justamente essa: será que o casamento, isso é a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E a resposta dos espíritos é: não é contrária, não, é justamente um progresso na marcha da humanidade. Sem o casamento, com a abolição do casamento, nós regressaríamos à vida dos animais. Portanto, o casamento é, sim, um grande degrau na escala evolutiva
da espécie humana. Nós temos duas leis que regem essas uniões. E nem vou questionar aqui quais são as uniões mais certas, ou se existe uma mais certa, ou menos certa, ou mais correta, ou menos correta, né? Esse casamento pode ser entre pessoas de sexos diferentes, como pode ser famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Não importa, o que importa aqui é a união das pessoas, a afetividade e os propósitos que impulsionam essas pessoas à formação de um lar e, portanto, a constituição de uma família. As leis de Deus que contribuem para a constituição de um lar são principalmente a lei biológica, portanto, é a lei que permite a continuidade da vida orgânica na Terra, é a ordem do livro do Gênesis, crescer e multiplicar. E, por outro lado, a lei do amor, a lei que está embasada no compromisso, na comunhão de sentimentos de pessoas que se juntam para a constituição de um lar. Os lares, em qualquer lugar do mundo, representam ao mesmo tempo um santuário, um templo de almas que estão cientes da sublimidade do amor, e isso lhes proporciona momentos de grande alegria, de grande felicidade, mas são também cadinhos purificadores, palcos de rudes provas, de provas muito, muito difíceis, muito tenazes, o que é próprio do nosso planeta, e do grau de evolução que todos os espíritos que aqui estão encarnados enfrentam. Isso é próprio. Isso também se reflete na vida familiar. As famílias constituem planos de muita alegria, de congraçamento, né? de crescimento interior, pautado na alegria. Mas, por outro lado, também de plataformas de sofrimento, de dores, de reajustes, porque nós vamos lá encontrando pessoas com formações diferentes, com educações diferentes, e que, em determinado momento da vida, resolvem se juntar para formar uma família diferente daquela de onde elas surgiram. Portanto, isso é um desafio, é sempre algo grandioso a se fazer, né? E traz as dificuldades próprias de todo desafio. Joana de Ângeles, numa obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, chamada Sol de Esperança, diz assim: não poucas vezes os nubentes, aqueles que resolvem se casar, mal preparados para o consórcio matrimonial, dele esperam tudo, guindados aos paraísos da fantasia e esquecidos de que é um sério compromisso. E todo compromisso exige responsabilidades recíprocas, em benefício dos resultados que os dois querem. Então, olha, é um engano achar que o casamento é uma festa permanente, que começou lá numa cerimônia, que se estendeu numa grandiosa festa, às vezes uma festa colossal, e que essa festa vai ser a única marca dessa união e desse encontro. É claro que não é assim, né? Porque todo compromisso exige responsabilidade, responsabilidades exigem empenho, dedicação, consciência, trabalho, e nós não podemos simplesmente fugir dessas responsabilidades quando elas aparecem, principalmente na forma de dificuldades. Então, o casamento nos impõe desafios, nos impõe durezas, nos impõe entraves, percalços, dissabores, e nós temos obrigação de enfrentá-los. Eu gosto sempre de fazer a análise do casamento a partir de 5 tipos que a doutrina espírita nos coloca, e que foram, inclusive, apresentados em obras da codificação de Kardec, e depois estendidas numa obra de Martins Peralva, que é um escritor espírita, num livro chamado Estudando a Mediunidade. Diz o seguinte: existem 5 tipos básicos de casamento. Eu quero com vocês aqui refletir, até para que você perceba qual pode ser o seu, ou dos seus pais,
ou das pessoas com as quais você convive, que estão juntas, não exigindo aqui que haja um casamento formal, um casamento documentado, um casamento cerimonial. Entendam aqui, casamento como uma união de duas pessoas na formação de uma família. 5 tipos, portanto, de casamentos. Os casamentos acidentais, os casamentos provacionais, os casamentos sacrificiais, os casamentos de afinidade superior e os casamentos transcendentais. Vou falar um pouquinho de cada um deles, para que a gente possa entender melhor isso, né? O que são os casamentos acidentais? São aqueles formados a partir de encontros ocasionais. As pessoas se encontraram meio que por acaso, né? Meio casualmente, não vou dizer que está todo um acaso, mas casualmente. Não havia propriamente um antecedente espiritual, não havia um compromisso anterior, eles não vieram aqui encarnados já com esse propósito desse encontro, funcionou mais o livre-arbítrio. Ali havia mais uma união propriamente de corpos do que de almas. Isso não significa que o casamento acidental será ruim, porque ele é o início de um encontro agora e de futuros encontros, inclusive em posteriores reencarnações. O casamento pode ser acidental e ser muito proveitoso para o crescimento dos dois. Não é porque não havia um grande planejamento, e ele aconteceu aqui por circunstâncias da vida de um e de outro, que não pode representar uma oportunidade de crescimento. Pode sim, mas não havia propriamente toda uma preparação anterior, pré-encarnatória para esse encontro. Às vezes até aquela programação que existia não se realizou, e acabou se realizando essa outra, em que você encontrou aquela pessoa mais por uma escolha pessoal de livre-arbítrio do que propriamente por um planejamento. Esse é o primeiro tipo de casamento. Pode ser bem-sucedido, pode não ser. Os casamentos provacionais, esses são os mais frequentes, os mais comuns. Aqui há um reencontro de almas que estão num processo de reajustamento, um processo de reajustamento que já aconteceu, já começou há muito tempo, em encarnações anteriores, e que talvez já tenham sido marido e mulher, companheiro, companheira, em que já tenham sido mãe e filho, ou pai e filha, e agora se reencontram aqui com uma nova oportunidade para cultivar a boa vontade, a tolerância, a humildade. São provações. Às vezes são até inimigos do passado, mas que se reencontraram aqui agora sob o manto do casamento, sob o teto do casamento, para que possam superar essas diferenças que em outras circunstâncias não conseguiram superar. Vejam, se os dois aqui fracassam nesse casamento, porque as provações são pesadas, e vejam, são os mais comuns, se fracassam, nesse lar vai reinar a desarmonia, a desconfiança, os conflitos morais, e às vezes isso acaba se convolando em tragédias, em dolorosas tragédias, e que pode repercutir, inclusive, na vida dos filhos também. Então, as provações devem ser encaradas, esgrimidas, lutadas, enfrentadas para que sejam superadas, porque quando o casal consegue, lutando com essas dificuldades, vencê-las juntos, eles crescem espiritualmente, eles florescem e terão grandes momentos de alegria, mesmo sendo uma plataforma de provação, como mais comumente, portanto, acontece. Um outro tipo de casamento são os casamentos sacrificiais. Aqui, nós temos a reunião de almas que são possuidoras de virtudes opostas. De um lado, nós temos uma alma muito esclarecida, que se propõe a ajudar uma outra, que ainda atrasou na sua jornada evolutiva. Nós temos pessoas que já viveram uma história no passado, até em outras encarnações, mas um já cresceu espiritualmente bem mais que o outro. E esse cônjuge espiritualmente mais elevado, ele se sacrifica por amor, por compromisso, para receber esse outro viajor atrasado, para
estimular-lhe a caminhada, né? Para lhe dar a mão, para que ele vença aquelas dificuldades do passado. Nós temos um exemplo muito clássico disso na literatura espírita, no romance Renúncia, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Ali nós temos a personagem Alcione, ou Alcione, né, que seria, inclusive, a reencarnação da Célia, do outro romance, do romance 50 anos depois, também do Emmanuel. A Alcione é um espírito já de grande evolução, e que, a rigor, nem precisaria mais reencarnar aqui nesse planeta. Mas ela aceita reencarnar em plena Inquisição, lá no século XVII, na Idade Média, portanto, para vir em socorro de um outro espírito que já foi o seu companheiro, o seu cônjuge em encarnações passadas, que é o espírito Pólux. O Pólux já foi sacerdote várias vezes em encarnações passadas, mas é um espírito decaído. E que nessa nova oportunidade vem aqui para tentar caminhar agora de uma maneira mais correta, né? E a Alcione, que nem precisava disso, dessa encarnação, aceita acompanhá-lo numa encarnação nova e vai passar por grandes sofrimentos e por grandes renúncias, como sugere o título do livro, né? Quem não leu ainda o livro Renúncia, fica aí a dica. Isso de voltar um espírito para ajudar um outro que foi o seu companheiro ou seu familiar, não existe só entre marido e mulher. Nós temos também numa outra obra do Emmanuel, na obra Ave Cristo, um exemplo entre pai e filho. Lá na obra Ave Cristo, o espírito Quinto Varro, que é um espírito já de uma evolução maior, encarna mais de uma vez para auxiliar o seu filho chamado Tassiano, ainda atrasado na sua evolução espiritual. Então, são almas que se sacrificam para ajudar uma outra. Isso também acontece no casamento, portanto, casamentos sacrificiais. Um outro tipo de casamento são os casamentos de afinidade superior, afins, mas uma afinidade muito superior. Aqui nós temos almas esclarecidas, almas que muito se amam, estão em patamares equivalentes de evolução, e o casamento é uma forma de consolidação desses velhos laços de afeição. São espíritos que já caminharam bastante e aceitam, às vezes, inclusive, receber espíritos até mais atrasados como filhos. Essa afinidade proporciona um casamento muito estável, muito equilibrado, desse casal. Os dois vão se ajudar muito porque já se conhecem muito de encarnações passadas. O casamento por afinidade. Às vezes a gente vê, casais aí que passaram 50, 60 anos um ao lado do outro, em famílias maravilhosas, conseguiram criar os filhos, os netos, até os bisnetos já, em uniões que deram muito certo. São casamentos de afinidade. Os casamentos transcendentes são constituídos por almas muito engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram aqui, agora não apenas para realizações familiares, mas para realizações de interesse geral. A vida do casal aqui encerra uma finalidade superior, humanitária. O ideal de bem enche as horas, os minutos da vida desse casal. É um casal que vem aqui não apenas com um propósito de formação de uma família e de receber alguns espíritos como filhos. Às vezes nem filhos geram. Vão ter uma finalidade muito maior, que vai alcançar a humanidade toda. Nós podemos lembrar como exemplo a união de Kardec com a professora e artista plástica Amélie Gabrielle Boudet, que foi esposa de Kardec. Não geraram filhos biológicos. Kardec se casou com Amélie em 1832, e até o desencarne de Kardec, inclusive depois do desencarne, a Amélie ajudou, contribuiu e aprimorou, inclusive ajudou o aprimoramento das obras de Kardec. Então, são espíritos que vieram aqui num casamento transcendente ou transcendental. Isso para espíritos já de grande evolução e de propósitos, portanto, humanitários, além dos propósitos familiares. Vejam, todos nós passamos
ou ainda passaremos por toda essa sequência de casamentos. Desde os casamentos acidentais até a formação de lares na base de um idealismo transcendental ou de uma afinidade superior. Aí nós vamos aprendendo de uma encarnação para outra, né? Talvez já tenhamos passado por vários casamentos provacionais, né? Ou estejamos ainda passando por outros. Não há uma obrigatoriedade de passar por toda essa sequência, apenas uma sequência aqui, uma divisão didática para explicar os vários tipos de união. Mas todos nós caminhamos nas jornadas evolutivas, atravessando esses vários tipos de união e de casamento. A gente sempre pensa o seguinte, né? Se no geral as pessoas desse planeta, embora ainda imperfeitas, são pessoas boas e bem intencionadas, por que nós temos tantos casamentos que não dão certo? Tantos casamentos que fracassam, o número de divórcios ainda é um número expressivo, é muito grande, né? No fundo, existe aí a explicação mais razoável para isso, é que há um descompasso, uma diferença muito grande, um degrau muito, muito grande entre o compromisso espiritual que foi previamente negociado, acertado entre eles, às vezes nem sempre de bom grado, mas aceitaram, né, de vir aqui, de constituir uma família, e depois as fraquezas morais que vão se revelando para o cumprimento dessa programação. Essa não calibragem entre compromisso e fortaleza, né? E superação das fraquezas morais é que acabam, às vezes, gerando o fim de alguns casamentos. O Emmanuel lembra, numa outra obra psicografada pelo Chico, chamada Vida e Sexo, que o matrimônio pode ser precedido de doçura, de esperança, mas isso não impede de que nos dias subsequentes, na sua marcha incessante, o casamento traga aos cônjuges os resultados das suas próprias criações, aquelas criações que eles deixaram para trás, né? Aqueles aguilhões que eles ainda arrastam e que entravam os seus crescimentos espirituais. O matrimônio, de um lado, tem essa doçura, essa esperança, esses propósitos, mas também tem essa reedição dessas criações que arrastam, muitas vezes, a união para um desenlace, ou arrastam essas uniões para experiências muito dolorosas de um cônjuge ou do outro. Esses fracassos podem se apresentar de várias formas. Pode se apresentar na forma de tirania, ser um verdadeiro tirano dentro da família, oprimindo o outro, sendo intransigente com o outro, humilhações, vinganças irracionais, traições, ódios, episódios de ódio, de indiferença, episódios que às vezes descambam para a violência física, ou para a violência moral, que às vezes é até mais dolorosa que a violência física. Esses são episódios de fracasso. E diante desses fracassos, as pessoas às vezes se questionam se elas devem continuar no casamento ou não. Se elas devem, a qualquer custo, diante dos conflitos todos que aparecem, suportar resignadas, a qualquer custo, como forma de saldar os débitos anteriores, suportar tudo para saldar esses débitos anteriores, ou elas devem buscar rapidamente o divórcio, como uma forma de assegurar uma vida, ou assegurar a dignidade de um casamento. Os casamentos são, de fato, indissolúveis. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei da natureza ou é uma lei humana? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos, está lá na questão 697 do Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam: é uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Somente as leis da natureza são leis imutáveis. Então, olha, a indissolubilidade do casamento, quando Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus, não segundo a lei imutável dos homens. Porque, em que sentido que o casamento é indissolúvel?
no sentido de que se você tem um compromisso com aquela pessoa, ele vai continuar presente, ele não vai se dissolver nessa encarnação, na próxima, na outra, né? Em 2, 3, em 10, se for preciso. Nesse sentido, é indissolúvel o compromisso. Não aquela lei humana que firmou um casamento, ou um cerimonial que firmou o casamento. Então, nós temos que imaginar que, sim, os casamentos podem se dissolver numa situação de extrema necessidade. Mas vejam, nós não podemos imaginar casamentos sem dificuldade. A tônica da maioria dos casamentos, num mundo imperfeito como o nosso, é de dificuldades. Portanto, desistir ou querer fugir dessas dificuldades, quando elas surgem, e vão surgir em qualquer tipo de casamento, isso pode ser um ato de extremo comodismo, de um acentuado egoísmo da nossa parte, pode ser uma demonstração de fraqueza, pode ser uma demonstração de covardia, e no fundo estaremos aí apenas adiando lutas, adiando, porque elas vão retornar, não necessariamente na forma de outro casamento de marido e mulher, mas elas vão retornar em novos laços e encarnações posteriores. Estamos, no fundo, adiando compromissos, portanto, adiando lutas. As dificuldades devem ser vencidas juntos. O casal deve ter consciência disso, porque isso fortalece o casamento. Casar é sempre adaptar-se. Adaptar-se. Só se casam, na verdadeira acepção da palavra, aqueles cujas almas se adaptaram, se ajustaram profunda e intimamente. Mas é verdade que alguns casamentos são tão desastrosos que chega um momento em que as pessoas já fizeram tudo o que poderiam para mantê-lo. E, às vezes, insistir nessa manutenção pode significar o desencarne prematuro de um deles. Nós vemos até casos de homicídio dentro da família, dentro do lar, marido que mata a esposa, esposa que mata marido, né? Companheiro ou companheira que se matam, acaba evoluindo para uma coisa pior, ou então representam um modelo de família tão ruim que deforma a educação dos filhos ao invés de ajustá-las. E nós temos compromissos em relação aos filhos. Então, cada um tem que ter consciência de até onde foi a sua luta, todo o empenho que fez para salvar aquele casamento e quando é hora de sair do barco. É preciso, porque se eu não tenho essa sensibilidade para perceber que eu já fiz tudo que eu podia e agora é hora de sair, eu posso resultar em coisas piores para terceiros ou para mim mesmo. Acreditando que não, eu não posso sair do casamento de jeito nenhum, porque o casamento é indissolúvel, e, portanto, eu vou ter que suportar, por exemplo, situações de contínuas ofensas morais ou físicas, a ponto de estar sempre sendo hospitalizado por conta de pancadaria de um sujeito que, às vezes, é um completo psicopata. Eu tenho que enfrentar um casamento desse a qualquer custo? É claro que não. Você tem que lutar, você tem que se adaptar na medida do possível com todas as suas forças, se empenhando ao máximo para que essa união seja proveitosa, seja próspera, e represente a felicidade do outro. Mas eu também tenho que ter consciência de que, se eu não tenho sensibilidade para ver a hora de sair, eu posso estar prejudicando terceiros ou a mim próprio. Compartilhar a casa, a cama, relacionar-se sexualmente, ter filhos, não significa necessariamente casamento verdadeiro. Isso pode ter e não ser verdadeiro casamento, porque o casamento verdadeiro exige comunhão de sentimentos. Essa adaptação é muito mais do que apenas uma convivência sob o mesmo teto. Ela significa ter comunhão de ideais, de aspirações, sem egoísmo. Ela significa compartilhar preocupações, mas sem neuroses. Ela significa esforçar-se continuamente para fazer o outro feliz, sem apelar apenas para o materialismo, achando que a felicidade do outro só se faz a partir de presentes ou de bens materiais. Casar significa cultivar paciência, dedicação, sem ser irônico com o outro,
Casar significa zelar pelo respeito mútuo, sem ser dominador. Significa cultivar a sinceridade sem ser hipócrita. Olha quanta coisa importante que o casamento nos impõe. Significa ter consciência das minhas obrigações sem atribuir culpas, achar que sempre a culpa é do outro. Né? Significa renovar a afeição, o cuidado, sem achar que o outro é um fardo que eu carrego, sem achar que o outro é um peso que eu carrego. Casar significa saber perdoar, porque ambos podem errar. E erram porque são imperfeitos. E se Jesus me recomendou que perdoasse até os inimigos, como será a minha obrigação de perdoar aquele que eu escolhi para ser o meu companheiro ou minha companheira? Eu tenho obrigação do perdão. Eu tenho que aprender a dialogar. É a base de qualquer casamento. Um filósofo conhecido por ser ateu, chamado Nietzsche, tem a seguinte frase: ao pensar sobre a possibilidade de um casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta: eu serei capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a velhice dela? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Se eu não consigo dialogar com meu namorado, significa que ele não é uma boa companhia para eu ter ao meu lado a vida toda. O diálogo está na base. Se não há diálogo nem no seu tempo de namoro, fuja, porque não é a pessoa com quem você deve casar. E se você já casou, desenvolva a capacidade de dialogar com o seu companheiro. Onde não há diálogo, não há troca de informações e de sentimentos, não há verdadeiramente um casamento. O Mário Quintana, que foi um escritor brasileiro muito conhecido, desencarnou em 1994, tinha uma frase forte para indicar isso. Dizia assim: procure me amar quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Isso é a base da compreensão, do entendimento do outro e, portanto, do propósito do casamento. Espero que com isso tenha trazido aqui alguma reflexão interessante para você. Eu recomendo que você continue a estudar a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos vai trazer ainda outras tantas informações sobre as uniões e sobre as oportunidades de crescimento dentro do ambiente familiar. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e eu retorno, então, o controle, a palavra para o nosso amigo Ariovaldo. Raul, muito boa sua exposição desta noite. Eu já tinha ouvido essa sua palestra. Ela é impecável, ela é extraordinária. Ela faz a gente rever os nossos conceitos, o nosso comportamento de cada dia, as nossas atitudes. Por isso que essa palestra sua é importante, que ela faz a gente recordar como é que a gente tem que ser para ser um bom marido, né? No meu caso, para ser um bom marido. O que nós temos que fazer para ser um bom marido? Por isso agradeço muito, Raul, por você ter aceitado esse nosso convite. Espero que você apareça outras vezes. Vamos convidá-lo. Eu sei que sua agenda é uma agenda muito requisitada, mas mesmo assim, de vez em quando, eu vou fazer um convite, porque é muito gostoso ouvir você falar. Você fala com muita fluência, com muita base, com muitos conhecimentos, e isso nos convence e nos dá aquela certeza de como nós devemos agir, além do conhecimento doutrinário. Muito obrigado, viu, Raul? E obrigado a todos que estiveram conosco na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos ser muito felizes. Muito obrigado.